Gênesis 16. Podemos ler. Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Deita com a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera ou engravidara, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teus braços. Vendo ela agora que engravidou, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze o que bem é aos teus olhos. Então Sarai afligiu a Agar, e ela fugiu da sua face. Então o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: eu estou fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: porque eu multiplicarei a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Eis que você engravidou e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque dizia: eu não olhei para aquele que também me vê. 15. Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Assentai-vos, por gentileza. Queridos, como sempre, eu faço as minhas anotações e quero compartilhar com vocês o que, pela graça, o Espírito de Deus compartilhou ao meu coração para transmitir ao coração de vocês. Os irmãos sabem que Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Adão caiu, mas gerou um filho chamado Sete. Sete gerou um filho chamado Enos. Com Enos, o nome do Senhor volta a ser invocado. Deus levanta Noé. De Noé, Deus escolheu um de seus filhos, Sem. De Sem vem Eber. Vem Terá. Aí vem Abrão. De Abrão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó 12 filhos, 12 filhos, 12 tribos, vem Israel. De Israel veio a palavra e Cristo Jesus. De Cristo Jesus, os apóstolos, através dos apóstolos, os pais da igreja. A doutrina começa a nascer e a ser valorizada a partir da reforma, pós-pais da igreja. E o evangelho vai se desenvolvendo até nós. O mundo tem uma dívida com os judeus. O mundo conhece Deus através dos judeus. Através dos judeus, Deus foi apresentado ao mundo. Por quê? Porque Deus os escolheu para isso. Hoje, na dispensação da graça,
Essa missão foi dada à igreja. Jesus nos deu esta missão. Desde a sua encarnação, a sua ascensão, ele preparou os discípulos para que a igreja, hoje e de todos os tempos, levasse o seu nome às nações. Então é sempre assim. Através de um homem, Deus elegeu uma nação. Através dessa nação, seu nome tinha que ser anunciado. Mas no Êxodo 19, essa nação recua. Deus escolhe uma tribo. Olha só. Um homem, uma nação, uma tribo. Levi. Mas mesmo assim, Deus não desistiu desse povo. Jesus veio desse povo e morreu pelos pecados de todo aquele que nele crê. E deixou a igreja para anunciar essa mensagem. Então a gente está voltando lá para o início, que é o Gênesis. Alguém me pergunta, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, lá para o Gênesis. Então aqui nasce, aqui está o berço do projeto de divulgação da salvação. Só Deus salva o homem, mas o papel de anunciar a salvação é do povo de Deus. Então Deus elege esse homem, para ficar bem gravado, Deus elege esse homem para que gere e através dele venha uma e o nome dessa nação é Israel. No capítulo 16, Sarai está apressada, ela quer engravidar. No 12, Deus disse que lhe daria semente. Então Abrão compartilha com ela que eles terão um filho e que esse filho vai se tornar uma nação. E nada de Sarai engravidar. Então ela, ansiosa, faz uma proposta a Abrão. E o que Abrão diz para a proposta? Ok, eu aceito. Então versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ou seja, não está escrito que ela não engravidava. Não está escrito que ela não gerava. Está escrito não lhe gerava. Porque na mentalidade da mãe, naquele tempo, era: eu gero filho para o meu homem, para o meu marido, para o meu esposo. A maior honra não era dela, era dele. Então, o texto respeita o contexto cultural. Ela não lhe gerava, porque o desejo dela era: eu quero dar um filho ao meu marido, eu quero vê-lo sorrir. Por isso o nome do menino é Isaac, significa riso. Então ela queria gerar alegria no coração do seu marido, dando-lhe um filho. Mas como que a mãe dessa nação nos é apresentada? É apresentada como estéril. Todos sabem que Sara gerou, aqui ainda Sarai, mas no início ela é apresentada como estéril para que a geração de sua descendência se pareça mais graciosa. Ou seja, se ela era estéril e hoje tem a nação de Israel, então a origem desse povo é um milagre, porque ela é apresentada como estéril, não como uma mulher fértil. Se o começo é estéril e hoje tem Israel, e de Israel veio a igreja, e eles são os pais das 3 maiores religiões que são monoteístas, olha quem é esse casal hoje. Mas como eles começaram? Estéril. Eu amo isso na Bíblia. Sarai era estéril. Então tem muita gente que vê os nossos frutos, mas não sabe do preço pago em nossas raízes, em nossa origem. Então, se ela era estéril e deu à luz, então já se entendeu. Sarai é um milagre, Israel é um milagre, a igreja é um milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Aleluia. Segundo ponto, no 2, ela chama o seu marido e diz: o Senhor me tem impedido de gerar. A expressão impedido aqui é: ele tem me trancado. Tem me trancado não é trancou e vazou. Não,
Ele tem me trancado. A cada dia que passa eu digo, é hoje. Ele passa a chave e tranca. Eu digo, é agora. Ele passa a chave e tranca mais uma. Quando eu empolgo Abrão, ele fecha mais ainda. O Senhor me tem trancado. Então, eu quero te compensar com a minha incapacidade. Eu, como sua esposa, quero te agradar, te dar um filho. Não importa como, Abrão. O que importa é que eu vou te dar um filho. Porque eu não posso, mas eu sei fazer poder. Não, diga glória a Deus não, calma aí. As irmãs ficam empolgadas. Porque mulher gosta de fazer as coisas, né? Então ela diz assim, eu não posso, mas eu vou fazer poder. Eu estou ironizando Sarai. O que ela faz? Pega a minha escrava, deita com ela, e o filho que dela nascer é nosso. Aí, ó, aí eu te faço sorrir, meu bem. Abrão, que não tem nada de bobo, diz, Fala misericórdia, gente. Se fosse tu, irmã. É forte, Brasil. Então, ela está preocupada com a reputação de seu marido, porque o homem que não tinha filho era desprezado. Se você ler Provérbios 31, você vai entender isso. A mulher que não dava filhos ao seu marido, a mulher que não dava filhos ao seu marido era desprezada, pior ainda era o seu marido. Não, estou certo. Mais desprezado era seu marido. A história não continuaria, ele não era reconhecido como um homem de poder, como um homem de autoridade. Então ela quer realizar o sonho dele, porém do jeito dela. Mas quem fez o sonho nascer no coração dele não foi ele, foi Deus. Então, se foi Deus que fez nascer o sonho do coração de ser pai, e ela de ser mãe de uma nação, porque perceba que ela fala no plural no versículo 1, filhos, o texto apresenta ela com plural. Sarai não lhe dava filhos, porque ela, por ela mesma, a sonhou dizendo, um filho tá bom, mas o texto apresenta filhos. E no 2 ela diz, eu quero te ver sorrir. Então faz o seguinte, se deita com H, e o filho que dela nascer será nosso. Então, se você é incapaz de realizar feitos admiráveis por sua própria sabedoria e pela sua própria capacidade, eu te digo, cuidado, vigia, tenha equilíbrio. Sara quer gerar, é algo maravilhoso. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Mas ela não pode. Então, para substituir sua incapacidade aos olhos dos homens que desonram Abrão, ela usa um subterfúgio que não vai agradar a Deus. Então, existem pessoas assim, se eu não consigo chegar onde ele chegou, se eu não consigo ter o que ele tem, se eu não consigo brilhar aos olhos dos homens, eu tenho que dar um jeitinho para ver se param de me desprezar. E esse jeitinho que a gente chega no jeitinho brasileiro. A gente entra no costume da época, porque era costume da época. Se você não gera, dá a sua escrava para o seu marido. Já que ela é escrava, filho de escrava é escravo. Mas olha o que o anjo diz para H, a escrava. 12, ele será bravo. 12, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele vai habitar face a face com todos. O anjo está dizendo, Sarai pensou que você iria gerar escravo, mas ele não vai aceitar ser escravo. Sarai tem a mão dela sobre você, H, mas seu filho não vai aceitar a mão de ninguém contra ele, porque quem levantar a mão contra ele também vai se levantar contra. Tudo que Sara pensa, o anjo fala ao contrário para H. Olha o que Sarai diz, filho de escrava é escravo. Aí o anjo diz, ele não vai ser escravo, ele vai ser homem bravo, jumento selvagem. Irmão, se jumento do Nordeste tu não dá conta de dominar, imagina o selvagem. Segundo, olha só, o que o anjo disse a H? Volta para debaixo da mão de Sarai. E o que o anjo fala para H? A mão de Ismael será contra todos.
ainda que a mão de todos seja contra eles, que são os árabes hoje. Terceiro, Agar, de onde vens? Ela disse, fujo da minha senhora. Quem era a senhora de Agar? Sarai. Olha o que o anjo diz sobre Ismael. E ele habitará face a face com seus irmãos, que é Isaac, que é Israel hoje, que é irmão, mas é inimigo dos árabes. Face a face, sabe o que é isso? Não vai fugir. Você fugiu de Sara, Ismael não vai fugir de ninguém. Tudo que o anjo está falando para Agar está frustrando o pensamento de Sara. É por isso que crente tem que pensar para falar. Principalmente quando é para passar na frente de Deus. Eu vou perguntar. Quem trancava o ventre de Sara? Fala, gente. Deus. Preservando-a para um tempo. Então ela tinha que falar com quem? Se ele me trancou, a chave está com ele ou comigo? Então tem que falar com quem é dono da chave. Mas ela não fala. Irmão, perceba que essa é a primeira vez no Gênesis que se conhece as palavras de Sara. No 11, ela não fala. No 12, ela não fala. 13, 14, fala nada. 15, não fala. Quando ela é apresentada falando, ela dá uma burrada dessa. Só que ela quer vê-lo sorrir. Pastor, dá um desconto, a intenção é boa. A intenção de Davi em carregar a arca no carro novo também era boa. Mas era contrário à escritura. Não é porque a intenção é boa que Deus não vai cobrar. Porque princípios valem mais do que sentimentos. Então, ela quer fazer algo admirável, mas pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio jeitinho. E qual é o jeitinho? Eu tenho um escravo que nascer da escrava é escravo, logo é filho meu. Deus trancou, Deus tem a chave. Mas ela, nesse capítulo, é chamada de senhora. Versículo de número 4. Agar desprezou sua senhora. Versículo 9. O anjo disse a Agar, torna para a tua senhora. Então entenda por favor. Abrão é chefe, Abrão é líder. E nesse capítulo ela é apresentada como senhora. E nesse capítulo ela manda mesmo, irmão. Ela manda em Abrão, se deita com Agar, ele obedece. Ela manda em Agar, se deita com meu marido, Agar obedece. Ela manda em Agar, humilha Agar até Agar vazar. Ela é mandona aqui. Espera. Ela é a senhora. Então ela tinha que se comportar como tal. Não se comportar como senhores do mundo. Porque no reino de Deus, a quem mais é dado, mais é cobrado. No reino de Deus, quanto mais Deus te eleva, mais você é servo de quem Deus coloca no seu caminho. Mas no capítulo que Agar é chamada de senhora, ela despreza aquela que até aqui a ajudou. Entenda uma terceira lição para a nossa introdução. Primeiro é que a mãe de uma nação poderosa é apresentada primariamente estéril. Segundo, ela valoriza mais o benefício dele do que sua reputação. Do seu jeito, ela quer compensar sua incapacidade, que não é o jeito de Deus, porque quem a deixou incapaz foi Deus. Então ela tem que falar com Deus antes de falar alguma coisa, mesmo que nessa coisa que ela fale, ela cite Deus. Terceiro, é que ela sabe quem é que está no controle. Apesar dela ser chamada de senhora 2 vezes, eu vou perguntar de novo, porque eu estou vendo que vocês estão ligados. Essa igreja aqui tem fogo e tem palavra. Olha só. Olha o que ela diz no 2. O Senhor me tem impedido. Quem me tem impedido? O Senhor. No capítulo que ela é chamada de senhora, ela chama Deus de? É isso aí. Ninguém domina sem reconhecer que Deus é o verdadeiro dominador, irmão. E quando ela vai brigar com Abrão, isso aqui é briga de marido e mulher, tá? Só quem é casado sabe disso. Quer ver que só repara se os maridos não vão rir.
As irmãs não sei, mas os machos não me deixem sozinho nessa, que não é só minha esposa que é assim. Ó, ela faz a proposta e Abrão aceita. Quando H engravida, ela se sente menosprezada por H. Ao invés de brigar com H, ou ao invés de dizer, foi eu que fiz esse burrada mesmo. Não, ela vai brigar com Abrão. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, já que você é o homem, suporte o que eu vou te dizer agora. E o cabra tem que suportar. Um jovem mandou para mim no WhatsApp. Pastor, vou casar não. Minha noiva fala demais, pastor. E quando tá com raiva, aí que ela fala um monte de coisa, Dou conta não, é muito difícil. Eu falei, ó, tá na moda aí casar com homem, deve ser mais fácil. Santo Jesus tem poder, pastor. Eu falei, então, irmão, fica com a vaza. Ou então vaza. Então, ela vai a ele quando o H engravidou. A engravida e ela vai a Abrão e diz, o Senhor julgue entre mim e ti. Quem vai julgar? Fala, irmãs. Quem vai julgar? De novo ela reconhece quem é.